3 dicas para o investidor de bolsa. Esse é o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, né? Hoje eu vou falar sobre 3 dicas minhas, né? Coisas que eu uso muito no meu dia a dia quando eu estou olhando para uma ação, né? Então, o que eu gostaria de passar para vocês? A primeira dica, quando você está investindo em ações, você está investindo numa tese, você não escolheu ao acaso uma ação. Não, existe uma tese de investimento, porque o preço daquela ação provavelmente vai subir e até onde ele vai subir, né? Até qual patamar o papel vai subir. Eu já trouxe algumas recomendações para o canal, né? Então, por exemplo, construção civil Even. O que era o case, né? O que eu estava comprando naquele momento, né? Em maio desse ano? Eu estava comprando a retomada da construção civil, uma empresa exposta na praça de São Paulo, principalmente, média e alta renda, que estava gerando caixa, estava lançando muito bem, né? Os preços do metro quadrado em São Paulo explodiram, então ela estava começando a se posicionar muito bem. Então ela tinha caixa net, né? Ela não tinha dívida, então ela era caixa positivo, gerando caixa, lançando muito numa praça sensacional e os preços, né, da ação não refletiam toda essa melhora. Então era uma tese ali de investimento que eu estava comprando. Da mesma forma, quando eu trouxe Santos Brasil, que é um case de turnaround, né? Um papel aí que sofreu muito durante a crise, tem melhora de competição, né? Saiu um competidor importante, aumento de volume, então assim, a expectativa é de crescimento de lucro para os próximos anos, é uma empresa que praticamente dava prejuízo nos últimos anos. Petro, o que eu falei aqui? Falei de um case de melhora estatal, de venda de ativos não core, redução de endividamento, melhora na gestão. Então todos esses ativos quando eu trago aqui, eu estou comprando um case, eu tenho uma história, eu estou comprando por causa desses motivos que vão mudar, que vão mudar o patamar da empresa, né, que vão fazer o lucro crescer e isso vai impactar no preço das ações. Então não é um acaso. Então a primeira coisa, a primeira regra, né, a primeira dica que eu deixo para vocês é compre um case, né? Quando você está investindo em ação, você está acreditando em algo. Não precisa ser algo que eu estou falando ou não precisa concordar comigo também, mas entendam que existe uma empresa e entenda o porquê você está comprando aquela empresa, né? Porque quais são as mudanças que vão fazer o preço daquela ação subir e até onde ela vai. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica para o investidor de bolsa é conseguir separar o que é, de fato, algo que impacta o preço das ações, né? Algo estrutural, algo que mexe na empresa, com espuma, com barulho. Porque no final do dia, todas essas manchetes, notícias que impactam o preço dos ativos no dia a dia, não fazem preço no médio e longo prazo. Ou seja, é só barulho. Então, se a gente vê muitos dias a bolsa subindo 2, 3, caindo 2, 3, eu falo, nada muda. Você está comprando uma ação, você está comprando uma empresa e, na maioria das vezes, aquela notícia não mudou, né? Você vê notícias falando sobre uma determinada empresa, sobre Itaú, por exemplo, e a gestão do Itaú não mudou, o crescimento deles não vai mudar, o spread, a inadimplência, o crescimento de carteira, nada muda esses fundamentos. Então, a coisa mais importante é conseguir separar o que é barulho do que é, de fato, algo que vai mexer na estrutura, no case seu. E aí, conseguir identificando esses dois momentos, né? Se você tem uma ação boa, está sendo impactada negativamente por uma notícia que não faz sentido, é o momento de entrar comprando. Você fala, posso aumentar a posição nesse ativo, né? Então esse é um momento de aumentar. Caiu em função de algo que não faz sentido. Vou aproveitar para comprar. Quantas crises não tivemos em 2019? Crises que não existiram, né? Bons momentos para se comprar ações. Da mesma forma que quando uma ação tem uma notícia que vai mudar o fundamento da empresa de fato, aí é o momento de caiu, não, aí é para vender. Então não tem que se apegar. Se está mudando o case, você tem que mudar o teu mindset, você tem que mudar a visão que você tinha da empresa e adaptar, né? Aí analisar se é o caso de sair ou não sair. Então, a gente tem que separar muito isso. O Brasil é um mercado turbulento, né? Lotado de notícias o tempo inteiro que fazem os papéis oscilar bastante, ter bastante volatilidade. Então, se a gente consegue separar o fundamento do barulho, se o barulho é grande parte do que a gente vê aí nas manchetes, a gente consegue ter uma performance bem melhor na nossa carteira de ações. E o ponto número 3, né, minha terceira dica para o investidor de bolsa. O Brasil não é um lugar de românticos, tá? Então, sendo o mais claro possível. Não dá para se apaixonar por ação, por um case específico e falar que nunca vai mudar. Eu vejo hoje muita gente falando de ações na internet, né? E cresceu muito uma filosofia que é a buy and hold. E buy and hold é comprar e manter.
Só que eu vejo de uma forma distorcida. Eu vejo as pessoas falando, vou comprar e nunca vou vender. Que é algo assim, os grandes gestores do Brasil, né, os grandes gestores de bolsa, nunca vi ninguém falar disso. Afinal, você compra um case, como eu falei, desde o início. Se o case muda, você é obrigado a mudar. Então pensa em 2013, 2014, quando a bolsa começou a degringolar com um risco de falência, né, de quebra do país. O que os gestores, eu estava fazendo gestão de fundo naquele momento, o que a gente fez? Reduziu posição em bolsa de papéis que a gente gostava de uma forma rápida. Sabia que o negócio ia degringolar, a bolsa desabou, para conseguir comprar num momento onde o cenário fosse outro. Então não dá para falar, vou ser buy and hold e nunca vou vender. Isso não existe, né? Isso funciona no mercado em alta. Qualquer crise, qualquer balanço, isso não faz o menor sentido. Imagina só os buy and holds de Cielo, de PDG, de Oi. Se você comprou uma empresa, pensa que se você comprou uma empresa e mudou toda a gestão, você não está comprado na mesma empresa, né? Uma empresa é feita de pessoas, né? Quando você muda as pessoas de uma determinada empresa, você não é mais o case que você tinha comprado. Você tem que repensar, parar e avaliar se vale a pena ou não. Então, assim, falar que nunca vendo é muleta, porque se o papel cair, ninguém precisa assumir risco, tá, pessoal? E com o mercado bull fica fácil. Com qualquer volatilidade, isso já começa a perder um pouco de sentido. Então, Brasil não é para românticos. Não se apegue a nada, se apegue apenas ao fundamento. Se o fundamento mudar, você tem que mudar sim, não tem como fugir dessa trajetória. Vivemos no Brasil e aqui o game é um pouco diferente dos Estados Unidos e Europa. Tá certo, pessoal? Então essas são as minhas 3 dicas aí para quem já investe ou quer começar a investir em ações. Se apegar de fato a um case, conseguir separar o que é barulho e o que é fundamento e não ter romantismo, não ter grandes paixões aí no mercado financeiro. Muito obrigado, se você gostou do vídeo, dá um like e até o próximo.